Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos discutir sobre mais um conto fantástico, mais outro projeto aqui, que esse aqui já está bem encaminhado. Ano que vem a gente finaliza ele, eu acredito que antes do primeiro semestre. Já teremos terminado finalmente essa coletânea. Enfim, hoje vamos conversar sobre um dos meus contos favoritos dessa coletânea, que é o conto A Sombra, do autor Hans Christian Andersen. É um conto de 1847, um conto muito bonito, mas que tem uma mensagem no final fenomenal. Bom, esse conto vai trazer pra gente a história deste sábio viajante, e nessa história especificamente eu não vou dizer o final, o que é que acontece no final, tá? Porque eu acho que é uma das graças aí do conto é você entender o que acontece. Mas a gente vai acompanhar a história desse sábio chegando nessa cidadezinha diferente, né? E aqui na página 286, o autor já contextualiza pra gente. O sábio, vindo das terras frias, um jovem, um homem inteligente, tinha a sensação de estar sentado sobre um forno repleto de brasas. Aquilo o afetou. Ele ficou muito magro, até sua sombra murchou. Ficou bem menor do que era antes. O sol também a consumira. Só à noite, depois que o sol se punha, os dois recomeçaram a viver. Isso aqui é uma história que traz aquela coisa do duplo, que tem em Dostoiévski, que tem outros autores clássicos, né? Então essa coisa da alma ser para fora, mas não é a alma literal, espiritual, mas é esse duplo interno da pessoa, né? E aqui é representado pela coisa da sombra mesmo. E aí a gente acompanha, enfim, esse personagem chegando numa cidade, ele vai acabar ficando numa espécie de hospedaria, e ele percebe que toda noite existe um toque muito bonito na casa da frente. Só que ele não consegue ver, não dá para ver pela janela se há um morador ali ou quem é que de fato mora ali. E aqui o autor fala: o sábio estrangeiro achava que era uma música incomparável, mas talvez fosse a imaginação dele, porque para o sábio estrangeiro tudo naquelas terras quentes era incomparável. A única coisa que atrapalhava era o sol. Então, quando a gente pensa em histórias, como eu posso dizer, eu não sei se do Oriente Médio necessariamente, mas aquelas histórias mais, não quero falar alguma besteira, mas, por exemplo, histórias indianas, histórias mais relacionadas àquela região ali, norte da África, sul da Ásia, Oriente Médio, enfim. Essa coisa de você estar num deserto, né, vendo uma miragem através do sol, né? Então, assim, o autor ele coloca essa dúvida pra gente. Será que aquela cidade ela existe? Será que o sábio estrangeiro é de fato sábio? Enfim. Só que aí, realmente, o autor diz aqui, parecia um encantamento. Mas quem viveria ali? E onde ficaria a porta de entrada? Nesse momento, o sábio ele está sentado numa espécie de bancada ali, olhando para essa casa, e está com uma vela atrás, né? Isso aqui está se passando agora à noite. E a vela que está atrás dele projeta a sua sombra para fora. E é nessa projeção que o sábio vai pensar do momento assim: e se a minha sombra entrasse naquele lugar? Será que a minha sombra conseguiria, já que ela é maior na projeção? Ele olhava pela silhueta. Será que ela, por ser maior, conseguiria entrar dentro daquela casa e descobrir quem estava ali tocando aquela música? E como essa sombra está sendo projetada, ele até fala: acho que a minha sombra é o único ser vivo que se avista por lá. E perceba que ele fala ser vivo, né? Então existe ali uma construção de fato personificada do que seria essa sombra. E aí o estrangeiro simplesmente deixa os seus pensamentos intrusivos rolarem. Ele fala: entre de uma vez, mas não vá desaparecer, disse o estrangeiro, levantando-se, e a sua sombra no balcão da casa do vizinho da frente se levantou também, né? Esse reflexo. O estrangeiro se virou para dentro da casa e a sua sombra também se virou. E se houvesse alguém prestando atenção na cena, teria visto claramente a sombra entrar pela porta entreaberta do balcão da casa do vizinho, no exato instante em que o estrangeiro entrava em seu quarto e deixava a longa cortina voltar para o lugar. E o que vai acontecer aqui na história é que o sábio estrangeiro simplesmente perde essa sombra. A sombra dele de fato entrou naquela casa, não houve mais contato, e ele achou que nunca mais teria uma sombra, porque toda noite ele fazia essa espécie de reflexão com a luz da vela, e a luz da vela não refletia mais nenhuma sombra. Só que passam-se 8 dias, né, e aqui diz: passado 8 dias, ele observou para sua grande satisfação que uma nova sombra havia começado a crescer das suas pernas sempre que ele saía para o sol. Mas aquela sombra que cresce não é a sombra que foi para aquela casa e por aí ficou. O sábio estrangeiro ele segue a sua vida. Anos se passam, existe um corte na história, e aí a sombra volta para falar com ele. Bate na porta e ele, meio que sem saber, com quem tem a honra de falar. E a sombra diz: bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me reconhecer. Hoje em dia tenho tanto corpo. Cheguei mesmo a adquirir carne e vestimentas. Imagino que jamais lhe tenha passado pela cabeça me ver assim, tão próspero. Então o senhor não reconhece a sua antiga sombra? E aí ele fica meio que entorpecido, sem saber o que falar, e ele diz:
não consigo me refazer da minha surpresa. O que está acontecendo aqui? Ele não entende como aquela sombra, anos depois, ganhou uma certa corporeidade, né? Ele literalmente virou um homem com chapéu, com roupas, com tudo. E aí a sombra meio que fala resignada: mas o senhor mesmo tão pouco se conta entre os simples e eu, como o senhor sabe muito bem, desde criança sigo as suas pegadas. Nem bem o senhor concluiu que eu estava preparado para sair sozinho mundo afora, segui meu próprio rumo. Minha situação atual é das mais estupendas. Mas fui tomado por uma nostalgia, um desejo de voltar a vê-lo pelo menos uma vez antes da sua morte. Pois mais dia, menos dia, o senhor vai morrer. Só que aí esse detalhe deixa o conto um pouco mais sombrio. Mas o nosso sábio estrangeiro, ele não se tocou dessa última frase: você vai morrer, mais dia ou menos dia. Então você percebe que essa sombra, ela na verdade não gosta daquele dono, né? Ou dela mesma. Enfim, existe aí um conflito do duplo, que é a mesma pessoa e que é... Enfim, tem que ler. Mas aí o sábio falou o seguinte: então tá, então me diga quanto é que eu lhe devo para eu lhe libertar de vez e não existir um conflito. E ele fala: não quero permanecer em débito com você. E para aproveitar esse momento, o sábio pergunta: me diga o que é que você fez nesses tempos, né, nesses anos que você esteve longe de mim. Ele fala: sim, já lhe contarei tudo, mas o senhor terá de me prometer que jamais revelará a ninguém aqui na cidade, onde quer que possa encontrar-me, que um dia fui tua sombra. Tenho a intenção de ficar noivo, meus meios me permitem manter até mais de uma família. Ele fala: pode ficar sossegado, pode contar tudo que você viveu aí, as suas peripécias. Ele fala: o senhor sabe quem morava na casa do outro lado da rua? O dono dessa grande música, daquelas grandes melodias? E a sombra responde: era a figura mais encantadora deste mundo, a poesia. Passei 3 semanas lá, e foi como se tivesse vivido 3.000 anos e lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. É o que lhe digo e atesto. Tudo vi e tudo sei. Nesse momento aqui no conto eu fiquei, tipo assim, muito passado, porque é uma, querendo ou não, é uma forma do autor falar sobre a literatura, mas puxar esse gancho para a poesia como mais do que um gênero, é uma expressão artística da alma que te faz ir para as suas interpretações de forma livre, né? A poesia, ela tem isso. A poesia, ela quebra a rítmica, ela não tem uma ordem pré-selecionada, né? Você lê e você sente. Então a poesia libertou a sombra deste sábio, né? Então é meio que, ao mesmo tempo que é bonito, é triste quando você lembra o que acontece no final do conto. Mas enfim, eu achei isso aqui sensacional. E aí o sábio responde: a poesia, claro, sim, acontece muitas vezes, dela ser uma das eremitas nas cidades grandes, né? Então, a poesia para uns lugares mais desenvolvidos, eu estou pensando aqui, não sei, século XIX, século XVIII, por exemplo. A poesia, é verdade, eu a avistei por um curto instante, mas o sono obnubilou os meus olhos. Ela estava no balcão e brilhava tanto que parecia a estrela do norte. Conte-me. Então você percebe que o estrangeiro, ele ainda não se tocou, que a sombra não gosta dele, embora tenha tido esse momento bonitinho. E aí existe um corte aqui na história, onde a gente vai acompanhar então essa sombra meio que sendo a dona do sábio. Existe uma inversão. Só que nesse meio tempo que eles estão meio que viajando juntos, tem um momento fofo, que é sobre a liberdade da poesia na vida do homem leitor. E aí a sombra fala: estou lhe dizendo que estive lá, e o senhor pode imaginar que vi todas as coisas que havia para ver. Se o senhor tivesse estado lá, não teria se transformado em homem, mas foi o que aconteceu comigo. E em pouco tempo, aprendi a conhecer a minha natureza mais íntima, minhas características inatas, meus parênteses com a poesia. Na época em que eu vivia com o senhor, não pensava nessas coisas. Mas como o senhor bem sabe, toda vez que o sol nascia ou se punha, eu ficava fantasticamente grande. Com efeito à luz do luar, eu quase ficava mais nítido que o senhor. Naquele tempo eu não compreendia minha natureza. Naquela antecâmara é tudo que se desvendou para mim. Eu me transformei em homem. Então, o autor, ele vai meio que colocando aqui pra gente como os livros conseguem nos libertar, né? Então você tem essa sombra que de fato vivia aprisionada. Ela não tinha acesso àquilo que o sábio tinha, embora seja a sombra dele. Então você imagina que esse sábio lia muitos livros, era muito culto, né? Tinha acesso ali às experiências mais lindas, porque ele vai falar dos lugares que ele passou, e a sombra não. A partir do momento em que ele encontrou com a poesia, ele se tornou livre. E para além disso, ele se sentiu um homem completo. Achei isso muito bonito. O poder dos livros, né, o poder da literatura, quando ele vai se desenvolvendo nas cidades, eu acho que poderia ser dessa forma aqui. Aí na página 292, a sombra continua. Mas eu escrevia diretamente para a pessoa envolvida, e todas as cidades por onde eu passava eram tomadas pelo pânico. Todos ficaram com tanto medo de mim, da poesia. E todos tinham uma estima incomensurável por mim. Os professores fizeram de mim um professor. E aí eu pensei já nos livros
né, os professores de literatura ensinando a utilizar os livros. Os alfaiates me deram roupas novas, e aí eu já imaginei os tecelões, os artistas, as editoras construindo o material livro. Fiquei muito bem abastecido, novas tiragens. Os moedeiros cunharam moedas para mim e as mulheres disseram que eu era lindo. Imaginei clubes de leituras, pessoas amando e comprando mais livros, mais poesia. Foi assim que me transformei no homem que sou, e agora preciso me despedir. Aqui está meu cartão. Moro na Calçada do Sol e estou sempre em casa quando chove. E aí eles seguem viajando juntos, tanto a Sombra, que agora é um homem, quanto o Sábio. E eles vão acabar parando numa cidade X específica, e aí a Sombra, enquanto homem, se apaixona por uma espécie de princesa ali da região. Só que para isso, ele tem um receio de que o Sábio conte e fale que ele, na verdade, é o seu duplo, que ele, na verdade, não é um homem de verdade. Enfim, na materialidade e tudo mais. E aí ele vai tomar uma decisão drástica para com o nosso Sábio estrangeiro fofo, que basicamente a interpretação possível para mim foi assim: embora nós sejamos leitores, nós entremos, embora nós, enfim, estamos sempre entrando em contato com novas experiências, com formas de pensar, com formas de estar no mundo, o ego do homem sempre vai reinar sobre os pensamentos. Então o ego, aqui para mim, no final desse conto, é o que mata. Literalmente. Enfim, esse é um conto muito, muito legal. Da primeira vez que eu li, eu não tinha tido essa visão mais seca do conto, eu já tinha amado, mas eu ainda tinha uma visão muito poética da coisa. Agora, dessa vez, é um conto que ele começa com um sabor doce, mas ele vai ficando amargo ao longo da leitura. Mas vale super a pena. Você precisa ler A Sombra, do Hans Christian Andersen, entender o que é que aconteceu com esse sábio, o que é que aconteceu com a Sombra. Enfim, tem que ler. Então é isso, fica aqui a dica de mais um conto interessantíssimo. O próximo que a gente vai ler é o conto chamado O Sinaleiro, do famoso Charles Dickens. Então se você gostou desse vídeo e quer saber mais da minha opinião sobre esses contos, tem toda uma playlist aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, com os outros contos, eu fui lendo na ordem, fazendo os vídeos, tá? Então se você gostou desse vídeo e quer me apoiar, se inscreva aqui no canal, deixa um like, não custa nada, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!